bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um encontro. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro filósofo da história da filosofia. Então hoje nós vamos falar sobre Tales de Mileto, que é um filósofo que disse que a água seria o princípio primordial de tudo. Então vamos lá. Tales de Mileto, ele nasceu final do século VII a.C. e morreu na primeira parte do século VI a.C. Tales, ele era da cidade da Jônia. Jônia, que é considerada então o berço da filosofia. O Tales, além de ser filósofo, ele também era cientista e político. O Tales não tem conhecimento que ele deixou alguma coisa escrita. Portanto, o conhecimento que nós temos sobre Tales é através de outros filósofos, de outros escritores que comentaram sobre Tales de Mileto. Então nós conhecemos Tales de Mileto pela tradição indireta. Tales foi o iniciador da filosofia, da physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que tal princípio é a água. Então, o Tales, ele começa aí a história da filosofia buscando arqué. O que é arqué? Arqué é a palavra grega, né, uma palavra grega que significa princípio primordial de tudo. Então ele começa dizendo que o princípio primordial de tudo seria a água. Como devemos entender o princípio? O princípio é, em suma, aquilo do qual provém, no caso, origem, aquilo no qual se conclui, finalidade, e aquilo pelo qual existem e subsistem todas as coisas. Então, esse princípio ele é a origem, a finalidade e o meio pelo qual existem todas as coisas. Da onde que Tales de Mileto ele tirou essa ideia da água como princípio de tudo? Da constatação de que a nutrição de todas as coisas é úmida, que as sementes e os germes de todas as coisas têm natureza úmida e de que, portanto, a secura total é a morte. Então ele tira a água como elemento primordial de tudo, da observação que ele faz das sementes e dos germes, né, que ele conclui que são úmidos. Assim como a vida está ligada à umidade e esta pressupõe a água, então a água é a fonte última da vida e de todas as coisas. Tudo vem da água, tudo sustenta a sua vida com água e tudo termina na água. É interessante a gente perceber, né, constatar que lá no século VII a.C., o filósofo grego Tales já indicou a água aí como o princípio primordial de tudo. Por quê? Porque hoje, quando nós vemos os cientistas desbravando o universo, né, estudando o universo, a primeira coisa que eles querem saber se existe num planeta é se existe água, porque a água indicaria aí o princípio da vida, né, ou a existência da vida. Observação: a água de Tales deve ser pensada de modo totalizante, ou seja, como a physis ligada originária da qual tudo deriva e da qual a água que bebemos é apenas uma de suas tantas manifestações.
Então aqui a gente não deve entender esta água de Tales apenas como a água que nós bebemos, mas como o princípio aí totalizante, né? Entender esse elemento como algo totalizante. Sua água coincidia com o divino. Desse modo, introduz-se nova concepção de Deus. Trata-se de uma concepção na qual predomina a razão e destina-se, enquanto tal, a eliminar logo todos os deuses do politeísmo fantástico poético dos gregos. Aqui é importante salientar que a filosofia grega, por que nós dizemos que a filosofia é grega? Ou nós também podemos dizer que é um milagre grego. Por quê? A partir de Tales, os gregos, em detrimento de outros povos que existiam, eles foram os primeiros a tentar explicar a origem da physis, no caso da natureza, ou a origem do cosmos, de uma forma natural. Também podemos dizer de uma forma racional. Então a filosofia grega, quando ela surge, ela rompe com o mito, né? Com a mitologia grega. Ela rompe com os deuses e a explicação religiosa, não buscando mais a origem do cosmos na religião, mas na explicação natural ou racional. E por fim, é dedicado a Tales de Mileto, que ele previu um eclipse, talvez o eclipse do ano de 585 a.C., e também é ligado ao seu nome um célebre teorema de geometria. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar nosso vídeo. Valeu e até a próxima!